Sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Prática. Como sempre, todas as terças-feiras, 18 e 18. De quê? 1 de líder, 8 de infinito, em constante evolução. O nosso objetivo no nosso podcast é trazer pessoas que são referências no mercado imobiliário, fazendo toda a integração de ponta a ponta, trazendo tecnologia, trazendo referências de inovação, com isso tudo com o objetivo de evangelizar o mercado imobiliário. Você que nos segue, não esqueçam, clique aqui no sininho no YouTube, no Spotify, nos siga, ou no nosso site cvcrm.com.br. O nosso objetivo sempre, incorporador, cliente, amigo e parceiro, é trazer conteúdo de relevância para o seu dia a dia prático. E hoje, pessoal, temos um tema muito legal que é a ciência de venda e a sua aplicabilidade no mercado imobiliário. E eu posso dizer que é uma grande amiga, que eu estava até brincando, tem tanto tempo que a gente não se fala, a nossa energia é tão parecida que eu preciso que você venha mais vezes para o nosso ecossistema CV. E quem é essa Lúcia? Lúcia é engenharia, ela é formada em engenharia civil, né? Uma das fundadoras e CEO da DNA de Vendas, uma consultoria especialista no aumento de produtividade em vendas, e é responsável pela criação e aperfeiçoamento de uma metodologia inovadora que tem contribuído para melhorar a produtividade de vendas em mais de 700 clientes no Brasil. Né, empresas como General Motors em geral e várias consultoras, MRV, entre outras. Atua também como mentora de vendas para empreendedorismo em várias empresas, em vários ecossistemas de venda. Eu acho, e eu não só acho, tá, Lúcia? Para mim é uma das grandes referências de vendas. Vendas B2B, B2C, principalmente no mercado imobiliário. Então, Lúcia, seja bem-vinda ao nosso bate-papo CV na Prática. Seja bem-vindo ao podcast. Estava com muita saudade de você. Tudo bom, Lúcia? Como é que você está? Oh, querido, eu também estava com muita saudade de você. A amizade e a admiração é recíproca. A gente já fez grandes projetos em várias incorporadoras. Ele está implantando o CV, né? O consultor de vendas, e a DNA está estruturando os processos, o modelo de gestão. A gente gosta muito da ferramenta e consegue implantar tudo que a gente acredita dentro da ferramenta. Nos tornamos grandes amigos. Um prazer estar com você aqui no CV da Prática. Bom, Muito Lúcia, obrigada pelo convite, tá não, bom? claro, você sempre é nossa parceirona. E, Lúcia, eu acho que eu me lembrei aqui lá atrás como nós nos conhecemos, né? Que você não conhecia o CV, eram clientes que utilizavam. De Lúcia, precisamos nos aproximar e entregar o valor que a nossa ferramenta tem para utilizada. Mas hoje, Lúcia, nós somos muito mais do que uma ferramenta. Hoje somos, eu diria, um ecossistema do mercado imobiliário com 5 objetivos básicos: olhar pré-venda, venda, pós-venda, pensar num ecossistema e também gestão, dados, né? E para isso trazer pessoas de relevância como você é bom para quem escutar, aprender ou melhor, provocar situações práticas do dia a dia. Lúcia, conte um pouquinho, eu sei que a maioria aqui já te conhece, mas quem não te conhece, quem é a Lúcia? Né? Como você veio da sua experiência de vendas e depois como você calhou na parte imobiliária. A gente faz essa introdução, depois a gente vai para a prática, para indicadores, situações do dia a dia das incorporadoras. Bom, eu sou Lúcia, eu trabalho com vendas aí desde os 14 anos, aprendi a vender bem cedo, e graças a Deus que eu aprendi cedo, porque eu aprendi com meu pai, e quando eu tinha 16 anos ele faleceu de acidente de carro. Então eu tive 2 anos de experiência intensiva com ele, ele faleceu, e vendas ficou na minha veia, nunca mais eu parei de trabalhar com vendas. Trabalhei no varejo, em lojas de surf shop, depois, quando me formei, fui trainee do Banco Itaú, entrei no mercado financeiro, na área de vendas, atendimento e vendas de produto. E depois em várias outras empresas, muito tempo em varejo, como diretora de operações de varejo, 250 lojas. E depois desse varejo, eu abri a DNA de Vendas. Inicialmente, a DNA de Vendas era uma consultoria muito focada em varejo. Estou falando de 16 anos atrás. Mas com 1 ano de DNA de vendas, um cliente do mercado imobiliário adorou o que a gente estava fazendo. Falou assim, cara, eu quero isso na minha incorporadora. Um cara visionário. Ele tinha uma incorporadora pequenininha, não faturava 20 milhões por ano em Belo Horizonte. Só que ele tinha um modelo muito redondo de crédito associativo, ele era muito forte em associativo, quando ele não era moda, quando Minha Casa Minha Vida ainda não era moda, antes de tudo isso, pense isso 16 anos atrás, assim que a gente fundou a DNA. Eu falei, eu quero isso na minha incorporadora. E ali eu mergulhei no mercado imobiliário. E comecei a aprender mercado imobiliário, associativo, e como é que, e todos os meandros. No final daquele ano, aquele cara vendeu aquela incorporadora para uma grande incorporadora de capital aberto que faturava bilhões em São Paulo. Quando o CEO daquela incorporadora olhou os playbooks de vendas, a forma que os processos estavam estruturados, como os indicadores daquela empresa eram redondos, falou: eu quero isso na minha incorporadora.
E aí puxou a DNA pequenininha, que era na Bahia, no escritório de 25, 30 metros quadrados aqui na Bahia, para São Paulo. E aí eu mudei de mala e cuia para São Paulo e a gente entrou nessa grande incorporadora de capital aberto e fizemos um crescimento junto com eles muito grande em faturamento. A gente saiu de 1 bilhão, um resultado totalmente deles. A gente apoiou tudo isso como consultoria, como capacitação, desenvolvimento, indicadores, de 1 bilhão até 8 bilhões de faturamento nessa incorporadora. Crescimento absurdo. Então, assim, a gente cresceu muito com eles cresceram muito com a gente cresceu muito com eles, aprendemos e mergulhamos e vivemos o mercado imobiliário. Eu vivia praticamente como uma executiva, não tinha nem tempo para os outros projetos, porque esse CEO e esse C-level dessa incorporadora, eles cresceram e multiplicaram tanto que absorveram muito de mim e dos meus sócios, né, em São Paulo. E a partir daí a gente começou a cair nas graças do mercado imobiliário. Desde então a gente já atendeu perto de uns 160, 170 clientes só no mercado imobiliário. Alto padrão, luxo mesmo, médio padrão, né, SBPE comum, e Minha Casa Minha Vida, o Casa Verde e Amarela, seja lá o nome que se dá agora, que vem de nome novo aí, né? Não sei o que vem. Mas a gente está dentro desses mercados. A gente realmente entrega resultado, ajuda os incorporadores a sistematizar, né, com processo, com modelo de gestão, com ferramentas tecnológicas que dêem visibilidade e capacitação e desenvolvimento de pessoas, tanto líderes como corretores, né, e coordenadores de produto, dá uma nova forma de gestão e previsibilidade de vendas com redução de custo de marketing, um aumento de produtividade de vendas em geral. Eu acho que, Lúcia, eu vou agora nessa linha, você falou muito bem, principalmente aqueles 3 pilares que você já falou aí, que é tecnologia, processos e pessoas. No nosso caso, a gente entra com o pilar tecnologia, mas a gente entende justamente se os processos, que são os tais playbook, para ser replicado, e as pessoas não tiverem treinado, não adianta ter tecnologia. E assim, qualquer um desses pilares. No processo agora, entrando no playbook, tá, Lúcia? Depois a gente fala um pouquinho da jornada ali do leads, da venda, de conversão, do digital versus o que é digital, o que não é digital. Entrando na questão estrutural, na sua experiência, porque o que a gente sente muito, tá, Lúcia? Contratar uma solução que não é a nossa, até a decisão hoje é mais fácil. O mais difícil é implantar, é fazer ela ser utilizada. E quando nós pegamos clientes como Lúcia da DNA, que são dados consultoria, né, pela DNA, tudo é mais fácil a implantação, porque já tem mapeado os processos. E lá você já consegue botar o workflow dinâmico, já você consegue ter os pré-requisitos e ações funcionais. Isso que, então, cliente que tem consultoria como a DNA é a melhor coisa do mundo para aplicar a tecnologia. Então, quais são as melhores práticas ou as boas práticas para desenvolver um playbook, né, de alta relevância para o mercado imobiliário? Eu tenho uma palestra sobre playbook, depois eu vou colocar, que for lançado no YouTube, já coloco o link ali, mas eu tenho uma palestra que eu explico passo a passo do desenvolvimento de um playbook. Mas Eu as vou pedir melhores, até ao pessoal que quando editar na hora do nosso podcast, pega e já já bota o link colocar. aqui na legenda. Excelente. Então, assim, o playbook ele tem que refletir a jornada de compra do seu cliente e a jornada de vendas da sua empresa. Todo mundo acha que é uma coisa padrão, não é, porque varia de empresa para empresa. Você implanta o CV com macroetapas diferentes em cada incorporadora que você entra, porque cada um tem o seu conceito de vendas, cada um tem o seu conceito de qualificação, cada um tem o seu conceito de o que faz o quê, onde é que consulta, espelho, não consulta, o que fica livre, o que não fica, o que fica livre para a equipe interna, para a house, o que fica para terceiro. Então, assim, todos esses conceitos eles têm que ser modelados de acordo com o gosto do cliente, não tem certo nem errado, é a estratégia dele. Eu sempre digo, uma boa estratégia vai para uma boa execução, com processos bem desenhados, um modelo de gestão vivo que aperfeiçoe continuamente esses processos, embarcados numa ferramenta tecnológica que não te limite. Eu sei que você vê não limita, porque eu tenho muitos projetos com ele. Então, assim, que não te limite, porque às vezes você desenha um bom processo de venda, aí você chega dentro da ferramenta, mas não pode. Quantas vezes já aconteceu isso comigo em empresa que tem um determinado CRM, que eu tenho birra com você? Só tem 5 etapas, não pode colocar a sexta. Não, mas teu processo exige. Não, tem que colocar, vou colocar 2 no só, mas você não vai ter gatilho, você vai perder visibilidade. Então, assim, o CV não tem isso. O que eu precisar desenhar dentro da jornada do cliente do meu cliente, da jornada do meu cliente de vendas, eu casando isso, eu consigo embarcar. Então, o playbook é o livro de jogadas, é o livro de regras. E não regras engessadas, isso de vendas. Sou corretora, sou vendedora nessa empresa pequenininha aí de Minas Gerais, depois que essa grandona comprou, que eu falei de São Paulo, eles tinham um número muito desafiador, tipo assim, no terceiro ano dela ela tinha que faturar 600 milhões em Minas Gerais.
Eu fechei meu escritório por 6 meses, fiquei em Minas como diretora comercial dessa empresa para bater a meta, bati, foi a vez que eu ganhei mais dinheiro de uma vez até aquele momento, né? O DNA ainda era pequeno, não era grande. Dei uma bolada porque eu entrei como diretora de vendas da incorporadora. Então, quando você entra nesse mercado, Fábio, playboocar não é você engessar É nada. isso aí. Playboocar é você definir conceitos, definir como é que eu levo essa estratégia à execução. É isso. Como é que essa estratégia vem para uma execução perfeita? No meu Minha Casa Minha Vida, no meu médio alto ou no meu luxo, como é que isso vem? O que é? O que eu espero que passe? O que não pode passar? Como é que eu vou qualificar? Isso vai para o SDR? Não, vai direto para o corretor? Tempos? São definidas as regras do jogo. Imagina você jogar um jogo sem regra. Uma Perfeito. empresa que não tem playbook é uma empresa que joga um jogo sem regra. E o playbook, ele organiza, ele é o projeto da coisa. Se eu não tenho um bom projeto, eu não tenho uma boa execução. A execução é como é que eu permeio isso dentro da minha ferramenta tecnológica. Eu sempre digo isso. Tecnologia é a veia onde corre processo e gestão. É a veia. Não tem processo e gestão sem informação. Não tem uma boa gestão sem tecnologia, porque você não tem informação. A informação de qualidade vem com tecnologia. Né? Você tem uma boa gestão com boa informação. E boa informação com tecnologia você não tem controle. Então, assim, esse é o nosso mapa. Então, o playbook depois tem o ponto a ponto de como fazer, de como mapear. É difícil as pessoas de dentro, às vezes, de casa fazerem. Primeiro que toma tempo, parar, pensar. Segundo que tem uma visão, outra visão e entra em discussão. Quando a consultoria entra, a gente é neutro e faz de uma maneira muito simples. A gente tem clientes de incorporadora que tem 4 corretores e entram num projetinho da For Small e a gente organiza a coisa para fazer rodar. Que eu Então, quero que eu você tenho um template, eu quero né? que você fale já já sobre For Small, porque assim, eu quero completar um pouquinho o que você falou. No CV, Lúcia, você sabe, né, que você deu exemplo aí. Desde o primeiro dia que nós desenvolvemos, um dos desafios nossos foi até com o sócio Gabriel, Toninho e tal, foi fazer o seguinte, que no final do dia a área comercial, não vou dizer que é louca, é dinâmica, né? Então a gente não pode ser nada engessável. O workflow, o coração, ele vai se adaptar a quê? Aí a gente tá falando até antes da nossa gravação, né? O mercado da construção civil, ele é uma montanha-russa. Então tem Ele é meses que ele tá cíclico. vendendo mais, então a oferta tá maior, a oferta tá menor, e para isso você tem que flexibilizar lá na ponta. Não, agora eu vou liberar a disponibilidade, agora eu não vou, agora eu vou pedir mais documento, agora eu não vou, depende do meu segmento, eu não quero fazer análise de crédito. Isso tudo o playbook vai sugerir, mas você falou uma coisa bem bacana, que é a questão de ser orgânico. Não é engessar. Ter um playbook é ter uma orientação, ter uma sugestão de passos. E realmente empresas que têm a DNA facilita muito o processo de implantação. E o que eu mais sugiro, a gente estava até comentando empresas grandes, clientes nossos, não vou dizer o nome, que passaram ano e meio aí discutindo a implantação, aonde se tivesse uma consultoria em 3, 4 meses estava resolvido. Então o que eu proponho sempre para todo incorporador, contrate uma consultoria de processos e de treinamento, porque isso vai dar um ganho de escala gigantesco no seu negócio. Né, Lúcia? A gente contrata consultoria de custos, as incorporadoras contratam consultorias de engenharia, cálculo estrutural. Normalmente não é dentro de casa, ela contrata essas empresas externas para fazer isso. E por que no negócio de incorporadora a gente não pode fazer a mesma coisa para a de vendas e marketing? Concorda? Show. Perfeito. E Concordo totalmente. Assim, as pessoas não veem o valor até passar pelo processo e enxergar, né? é isso aí, enxergar. Bom, e agora vamos agora para o topo do funil e fazer uma jornada, como você falou um pouco assim de entendimento. Lúcia, a ideia é que dá uma provocadazinha, né? Você falou muito Minha Casa Minha Vida, Casa Verde Amarela já voltou para Minha Casa Minha Vida, a portaria já foi aprovada, então vai ser efetivamente, pelo menos os Minha próximos casa, 4 anos, Minha Casa Minha Vida. minha vida. Mas a gente separando entre econômico e alto padrão e loteamento, eu diria que são 3 grandes pilares. 3. Captação de digital versus off, que para mim não já existe essa diferença, para mim é tudo digital, só depende muito do canal. Mas pela sua experiência, né, está mais difícil captar lead, está mais caro, não vou falar caro, está menos eficiente. O que você está sentindo um pouco aí sobre essa presença digital do mercado da construção civil, principalmente esses 3 segmentos específicos? Os últimos meses, as ferramentas sofreram muitas restrições dos fabricantes de device, da Apple, da Samsung, que faz com que perca eficiência a segmentação das campanhas. Então, quem faz Google, quem faz Facebook, Meta, né? Facebook, Instagram, todas as ferramentas, está tendo menos precisão, então você está gastando mais dinheiro para gerar lead. Porque você está com tá impreciso, ele não consegue mandar para aquele grupo de pessoas, não está vindo muito mais lead desqualificado. Não necessariamente o lead subiu, mas quando você vai ver o custo de uma oportunidade, ela subiu, porque está jogando muito mais gente fora.
que está fora de perfil e você não tem noção porque está fora de perfil, mas porque ele não está conseguindo entregar com precisão, porque ele não permite mais ver os aplicativos que você tem no teu celular e classificar você como um cliente para esse ou para aquele outro produto. Então, tem várias restrições, que não é LGPD, tem outro nome no mundo, né, no global, mas que é por proteção de informação e que você não consegue ser preciso. Então, sim, está subindo o custo da venda, está subindo o custo das reuniões em geral. Claro que tem empresas que eram ineficientes e vêm ganhando eficiência e para elas, de repente, o número está melhor. Sempre tem gente ganhando eficiência e sempre tem gordura para cortar. Aquela frase que Kotler dizia, né? Metade do meu dinheiro é jogado no lixo e no marketing. Eu não E sei qual outra é a metade. metade. As pessoas dizem, isso acabou com o marketing digital? Mais ou menos, mais ou menos. Porque você não tem, por mais que você tenha, o CV te dá muita informação, te dá até a ponta ali, onde é que está vindo, de onde que é o lead, qual é o custo, mas tem informações que o próprio veículo, a própria mídia não te traz ela completa. E tem outra, o comportamento do consumidor é um comportamento que não é linear. Linear. Ele viu você no Meta, no Instagram, e ele não clicou. Aí ele entrou no site com um tráfego direto. Tipo, não, esse cara não veio do marketing. Ele veio, só que ele não clicou. Quantas pessoas querem? Pô, gostei da comunicação aqui, gostei desse produto, deixa eu ver que incorporadora é essa, deixa eu ver esse produto, deixa eu entrar na incorporadora. Às vezes o cara também vê uma coisa online, não se dirige a ela, e aí tá passando na rua, vê uma placa, uma coisa complementa a outra. Essas coisas que são sinérgicas, elas são impossíveis de você Medir. colocar na vírgula. Eu sou engenheira, a gente quer manualizar, a gente quer ter o controle de tudo. Então tem coisas assim, você tem que ter uma inteligência para fazer um bem bolado e analisar pelas variações de investimento tua entre. Tem muita empresa que fala assim, eu não vendo muito do digital, a conversão é horrível. Para de investir 2 meses e ver para onde é que vai ter o resultado. Para ver se não despenca. Então, porque ele não vem como digital, ele toma outra forma. Depois ele vem como prospecção, porque o cara no primeiro dia que ligou não conseguiu, depois entra num repique, ele diz que a prospecção dele é um cara de digital. Muitas vezes a gente, como consultoria, vai tratar os ganhos, né, dos nossos clientes, e aí parece que tudo ali veio de prospecção ativa ou veio de stand, quando na verdade muita gente ali é de digital. Que depois eles trocam, o cara entrou no digital, mas depois o cara fez o cadastro na mulher, ou o inverso, né, do casal. Então, assim, tem esses parâmetros, para você fazer com precisão, você tem que ter muito cuidado, mas em geral, Fábio, tá mais caro, tá mais difícil, em geral, tá? Tá mais Não, caro. e como você falou, mas a gente tem que tirar os outliers que muita gente não estava gerenciando e hoje está gerenciando. A gente está, como você falou, não vou dizer mais difícil, mais complexo, né, o entendimento desses dados. Exige mais de quem faz, Exige né? mais, mas ao mesmo tempo você dá um dado que é bem interessante, porque a gente olha assim, antigamente a gente não tinha tanto dado, hoje a gente já tem o dado, mas tem que saber interpretá-lo. Mas não significa que também essa interpretação eu tenho que descartar a possibilidade de cenários. Exemplo, não veio nada do Facebook, então vou parar de investir porque não está gerando nenhum lead. Cara, ele pode ter visto lá, como você falou, tal da placa do outdoor antigamente. Então a complementariedade, eu digo, tem que ficar muito atento a isso, né, para ter essa eficiência. Porque lá no CV a gente consegue medir, como você falou muito bem, as origens, os canais, mas é muito difícil quando acontece esse tipo de situação. Exemplo, o cara vê no digital, mas ele liga para o corretor de confiança e o corretor cadastra. Parece que é uma ação ativa do corretor. Mas, de forma geral, o que é que nós sentimos? Que E que ele não 80... faz questão de revelar, né? Que ele que vai não deixar até a faz. morte com a prospecção ativa, um Ele vai deixar parceiro, um lá que foi o autônomo. corretor que cadastrou. Ele não está dizendo lá que o cliente e tal. Tanto é que na jornada do CV, Lúcia, hoje na solução é feita assim. Eu tenho no início a origem que não muda, né, que é salva, que pode ser pelo corretor. Mas na hora que ele faz a venda, ele pode validar ou cadastrar, que seria o correto. Cliente, realmente você comprou porque me conheceu ou porque você viu alguma campanha? Não, porque eu vi alguma campanha, papá. Mas a gente sabe que no final não é isso que acontece. Então não é que é desvirtuado, é questão de hoje a gente tem dado. E esses dados ajudam a trazer várias interpretações. E com essa interpretação não pode ser cara crachá. Tem que fazer um trabalho mais, como você falou, de complementariedade, assim. Mas que é mais. Nós estamos notando que a eficiência diminuiu, que é o tal da taxa de conversão, né? Do topo de funil para pelo menos Uhum. a conversão, que era de 1,5 a 3, a gente vê casos de 1, a gente vê casos de 2. E lógico, depende muito do produto também, correto? Do Do segmento. produto, do volume que a empresa investe em marketing. Quem quase não investe tem taxas até maiores do que essa, porque só vem por demanda espontânea, ele é de melhor qualidade, mas quando você investe mais, né, tem oscilação. Exemplo, você pega lá no Facebook, desparta de investir lá, é claro que você vai ter um lead menos qualificado do que o próprio Google lá, de outro que o cara vem através de lá. Então vai depender muito do cenário. Por isso que eu sugiro, contrate uma empresa de consultoria que ajude pelo menos a ensinar
ou orientar e interpretar esses dados, né, que ajuda. Bom, A Lúcia, gente tem depois... benchmark, né? Troca com a pessoa. Demais. Se você assistir, a gente tem uma página no site só de case de sucesso, tem clientes do mercado imobiliário. Muitos clientes fazem essa declaração. É muito educativo o processo. É um processo educativo de alto nível, de inteligência, mas de troca de ideias, e isso que eu acho que é o grande ponto. E aí, Lúcia, caiu o lead, um lead um pouco cada vez mais menos eficiente, mas não existe lead ruim. Existe lead ruim. Existe lead não trabalhado, né? Então ainda continua, ainda, apesar de toda a pandemia, apesar da gente entender que tudo vem através do digital, ainda existe muito corretor imobiliário que levanta a mão dizendo, cara, esse lead é ruim, eu recebo muito lead que não é bom. Pior é não receber, concorda? Sem dúvida nenhuma. Assim, eu brigo muito, tá, Fábio? Brigo muito com minha própria equipe, brigo com os times dos meus clientes. Assim, é você entender em que estágio está aquele lead. O que a gente quer como vendedora? Eu também sou vendedora, tá? Assim, eu quero lead de fundo de funil em tomada de decisão de compra. Esse é o cara que eu quero, e todo mundo que vende quer. A questão é que esse cara, ele é, sei lá, 30 vezes mais caro do que esse aqui de topo de funil. Então, quando você faz marketing, você não consegue fazer marketing só para você. Se você estoura a tua verba de marketing, você não vai ter o volume que você precisa de leads. Então, você faz atraindo topo, meio e fundo. Só que quando você recebe um cliente de topo, ele é um cliente que vai dar muito mais trabalho, porque ele não está no momento de compra, ele está no momento de pesquisa. Se eu entender e souber trabalhá-lo no meu funil, eu estou plantando para ter uma horta que vai me render muitos frutos. Se eu entender que ele é um cliente para converter ou não converter, eu vou jogando fora. Eu vou jogando fora uma semente que poderia ser que ia me gerar frutos com certeza no futuro. Então, assim, você não entende o comportamento do consumidor e não entende que tem um funil, e quando as pessoas recebem muita gente de topo, 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 quem trabalha com vendas meio que dá uma desanimada. Fala, nem quero saber desses leads, tudo isso, não sei o que lá. Então, assim, isso tem que ser bem pensado dentro da companhia, dentro de cada incorporadora. Porque, assim, onde é que eu coloco esse cliente? Quem tem que atender esse cliente? Dependendo do volume que eu gero disso, porque senão eu começo assim, as pessoas começam já, desculpa, eu escuto muita call, tá, Fábio? Eu escuto a call de quem qualifica, eu escuto calls iniciais ali de qualificação. Quando o cara recebe, ele começa a ficar tão traumatizado, o cara, o almoço, tanto faz quem seja, que recebe, tá ali fazendo trabalho de qualificação, que ele já começa a ele arranjar desculpa É isso para aí. tirar o Ele quer cliente da expulsar. frente. É, Eu fico louca, entendeu? é. Eu fico louca quando eu escuto essas calls. Porque eu escuto as calls, todas as calls aqui na empresa são gravadas. Então, assim, cara, mas peraí, por que você fez essa pergunta? Eles não entendem que a sequência depende da conquista. Você não vai estar afim do meu produto se eu não te conquistar. Então é uma coisa que é dinâmica, não é assim ou não, não é 0 ou 1. Dependendo de como eu apresentar, de como eu falar, de como eu te perguntar, de repente você vai criar uma antipatia por mim que você não vai querer nem. Pode ser que você ligue com outro nome e fale com outra pessoa, mas comigo você não vai comprar. Quer dizer, vai ser um lead dobrado, né? Então tem que tomar cuidado com isso, metrificar, porque senão você perde muita coisa. Uma coisa importante também, tá, Fábio, que eu esqueci quando eu falei de leads, mas eu acho importante a gente falar. Se você percebeu que esse ano o Google teve uma mudança, quando você faz uma pergunta, você já não entra mais nos artigos. Isso. Ele tem todas as perguntas ali, você só abre ali Só o tópico. só o tópicozinho. Só que esses tópicozinhos não geram tráfego no teu site mais. E esse tráfego fazia a pessoa, putz, porque eu sou dona de uma incorporadora e Remarketing, falo, trazer outros conteúdos indiretos. isso, vamos supor, eu sou dona de uma incorporadora e tenho um imóvel lá num bairro qualquer de Curitiba, por exemplo, tá? E aí eu falo assim, pô, valorização dos imóveis no Champagnat nos últimos 10 anos, ou no Batel, qualquer que seja o bairro. Escrevi um artigo sobre isso. Se a pessoa estava comprando um apartamento no bairro qualquer, ela ia dizer, como é a valorização do imóvel no bairro Batel? Sei lá, qualquer que seja a cidade, em Goiânia, em qualquer lugar, tá? Em Belém, seja lá onde for. E a pessoa ia ler. Aí ela ia ver a minha incorporadora, ia ver que eu tinha produto lá e era. Não, ou eu ia começar a perseguir ela com remarketing, a botar a cara do meu produto naquele bairro que ela procurou. Como o Google fez aquela ferramentazinha de perguntas, não está entrando no site. Como o cliente não entra no site, a gente não pega as informações, não tagueia ele, eu não consigo fazer remarketing. Então, isso prejudicou muito a qualidade do marketing digital. Encareceu muito. O Google quer prender o cara no Google sem entrar para a gente. Então, fez cair o resultado. As empresas têm que se reinventar o digital, ser mais criativas, porque senão elas não mantêm o resultado. E como você falou, tem que se reinventar e ter. Mas no final do dia tem que medir constantemente para justamente identificar esse tipo de situação. E aí, Lúcia, nessa linha a gente falou tal. Cara, imagine, Lúcia, se fosse o seguinte. Eu sei que não é fácil, eu sei que esse dado é o que todo mundo nos pergunta, que é ferramenta, como empresa de consultoria, mas qual seria a taxa de conversão ideal, né? Desde o lead para o MQL, para o SQL, depois para a venda do mercado imobiliário?
Eu vou te dizer, Fábio, assim, eu poderia dizer para você, de, sei lá, de 0,8 a 5%. E estaria verdade tudo. Sim, O problema isso é o é. conceito. O problema é o conceito que você tem desse lead. Porque, por exemplo, em algumas ferramentas de automação de marketing, lead é alguém que faz uma conversão. Não necessariamente a primeira. Vamos supor, você é meu cliente, foi meu cliente um dia. Aí eu vou lançar um webinar de alguma coisa e você converte. Isso é lead. Só É que isso você aí. já era, É não é um isso aí. lead novo. Então, dependendo do critério que a pessoa usa para conversão, ela distorce essas taxas de conversão. Outra coisa, depende do portfólio que a empresa tem. Às vezes a incorporadora, ela tem poucos produtos em determinada tipologia, em determinada região geográfica. Então, quem entra em outras regiões geográficas, ela vai perder tudo aquilo ali. Tende a fazer com que a taxa dela de conversão seja menor por causa da cobertura do portfólio que ela tem de empreendimentos. Quando a incorporadora, dentro de uma cidade, ela cobre mais áreas geográficas com tipologias diferentes, ela precisa ter uma conversão maior. Porque ela atrai públicos diferentes. E não adianta, por melhor que seja o teu marketing, por mais que você direcione, cai gente com outros perfis. E se eu tenho produtos para esses outros perfis, dentro da DNA eu tenho a DNA de vendas corporate, DNA de vendas for small e tenho a DNA de for marketing. Cai leads na corporate que são for small, cai leads na for small que são corporate. Agora, imagine que eu não fosse a mesma empresa. Eu estaria jogando no lixo esses leads. Porque não faz parte do perfil, mas como eu sou a mesma empresa, eu faço deslocamento, porque eu tenho uma qualificação e eu consigo direcionar. Então, assim, tem algumas variáveis que vão fazer esse número mudar. O tamanho do teu portfólio, se você tem house, se não tem, como um termômetro, eu acho sempre legal um termômetro de house versus imobiliárias parceiras. Eu não acho legal ficar só em house. Eu acho que todo incorporador tinha que ter um. Eu acho que uma equipe provoca a outra, as duas crescem, a competitividade. Eu sou muito a Equilíbrio. favor dessa dinâmica house e terceiros parceiros, terceiros responsáveis, terceiros que respondam. Outra coisa que varia é um mix de marketing desse cliente. Se ele faz, por exemplo, mais Google que Facebook, mais Facebook do que Google, mais Meta, dependendo desse mix, ele atrai gente com menos qualificação e tende a cair a taxa de conversão. Depende da base que ele dá para os corretores fazer repique, depende do que ele faz de offline, porque o offline tem efeito. Tem efeito. Ações em cidades que pode, placa, folder. Esses dias a gente estava numa mesa num restaurante, assim, acho que uns 10 empresários, né? E a gente começou a discutir o mercado imobiliário, como é que cada um comprou seu imóvel. Mais da metade da mesa tinha sido abordado por ações offline. Então, assim, Stand de vendas em determinados stand lugares, em de vendas, shoppings. sim, stand de vendas, recebi um folder no sinaleiro em cidades que pode, muitas não pode, um outdoor me impactou, alguma peça. Então, assim, tem muita coisa. As pessoas acham, eu brigo muito isso com o meu time também, sabe, Fábio, com o meu time dos meus clientes. Eu sou digital, tem É, 8 anos que eu rodo no é, digital, eu super admiro a geração de leads, mas assim, o mundo não funciona só no digital. Tem é, gente estafada de digital é, e que está em outros meios. A gente acha que só tem o digital. Não tem, tem outras formas de se alcançar os clientes, né? E é. com a transformação digital das empresas, que muita gente veio para o digital, vieram muitas empresas, o marketing ficou mais competitivo e o lead, de uma forma geral, ficou mais caro, mesmo que não seja com seus concorrentes. Se você aparecer num espaço publicitário do Meta, no Instagram, você está concorrendo com o sabonete, com a ração do cachorro, com, sei lá, com coisa que não tem nada a ver com o que você vende, mas você está concorrendo por um espaço que se encareceu pelo volume de pessoas que vieram para essa mídia. Não, e Né? complementando uma tese que a gente está levando muito aqui forte, Lúcia, é o funil invertido, tá? Porque, bom, você sabe bastante, funil invertido não é só quando assina a venda, é como esse cara faz adoção on-board e ele chega, ele se torna um defensor da nossa marca. E eu sempre digo para os incorporadores, a gente falou aí do online e do físico, ok, do digital, mas da sua carteira, todo mundo tem filho, todo mundo tem condição de reinvestir. O que você faz na sua atual carteira? Qual é o trabalho de segmentação que você faz? A gente tem uma coisa chamada campanha de ativação. Pegar todos os clientes que compraram. Aí entra o tal política de indicação. Lúcia, aqui você pega nossos clientes, ali você pega de 25% a 30% dos imóveis são vendidos por indicação de algum jeito. Sim. Ou é o corretor que indicou, o cliente que comprou. Então, cara, e isso é o E na menor sua CAC. empresa também, na minha empresa Na também. nossa. Então, aí a gente vai para o CAC, né? Que quem não sabe que é o custo de aquisição com o cliente. É infinitivamente menor. Né? Então, assim, muitas vezes a gente esquece. Então, eu olho o digital, que é o online, eu olho o físico, que é o offline, mas esqueço de aproveitar o básico, que são a nossa carteira, nossos números. E muitas construtoras têm uma carteira muito forte. Então, para isso, Lúcia, a gente vai trabalhando muito com essa retroalimentação do funil invertido.
pegar o defensor da sua marca e faz com que ele indique. E uma coisa bacana é criar políticas de indicação. Ganhe prêmios, promoções, indique sua família, seu pai. Então você concorda e corrobora com essa situação? Demais. Demais. A gente playbooka a carteira também, tá? A gente faz playbook de gestão de carteira. Eu estava dando uma aula, um curso, na verdade, no Insight Sales Academy. Eu dei um curso de gestão de carteira. 3 aulas, 3 semanas dando esse curso para o pessoal do Insight Sales. Mostrando metodologias de gerir carteira em aplicações em diversos segmentos, não só no mercado imobiliário, não só no mercado de SaaS, mas em vários tipos de indústria. Como fazer a gestão, como visualizar a carteira, como fazer essas cadências, como olhar isso no tempo, porque eu sei que tem uma. Eu gosto muito de CV por causa da visibilidade dele. Para Sim, mim, assim, o que não é visto não é lembrado. é isso Eu aí. preciso ver. E quem é de vendas normalmente é visual, é sensitivo, é sensação, né? Se eu ver, eu vou agir. Se eu não ver, não É tá, isso não aí. tá doendo, eu vou fazer outra coisa que tá me doendo mais, que gritou mais alto, me saltou os olhos. Então, a gestão da carteira ela tem que ser visual. Um ping, um pedido de indicação. Assim, as pessoas gostam de morar, comprar um empreendimento, de ter um amigo que elas gostem próximo, que tem um padrão financeiro parecido que teria a oportunidade de comprar. A gente tem muito, muito, muito disso. Em grandes incorporadoras que eu trabalhei de Minha Casa Minha Vida, um percentual altíssimo era vendido para o programa de indicação. Perfeito. Bom, Lúcia, praticamente já vai para o nosso finalmente, mas antes, para todo mundo que nos acompanha, você sabe, né, Lúcia? Hoje passamos aí, depende da época que você estiver assistindo, estamos falando aí meados do segundo semestre de 2023, mais de 700 clientes. A gente vem, Lúcia, só para você dar um dado para você, que são quase 8 milhões de leads hoje dentro do CV. A nossa taxa de conversão, quando olha ali, é como você falou muito bem, depende muito se é do cadastro ou da conversão efetiva, porque no CV não duplica lead, né? Então, assim, ele lead pode ter sido lá 10 anos atrás as conversões, mas a gente vai nessa linha 2 ou 3%. E um dado interessante, assim, se eu gero quase 10 mil vendas por mês dentro do ZCV, né? Então, quando você divide todos os leads cadastrados novos, com também todas as vendas são feitas, você vai de 7 a 8%. Então, você consegue dizer o seguinte, cara, empresas que têm uma ferramenta que dá essa claridade, termina a eficiência de ROI, de retorno, de investimento aplicável, muito mais gratificante, fora o tempo produtivo de emitir um contrato em apenas 5 minutos, né? Então, mas eu sei o seguinte, Lúcia, que não adianta ter só ferramenta, tem que ter realmente pessoas e processos, como a gente já falou, aonde nós encontramos ou achamos a Lúcia. Esse projeto da Small também eu acho que é muito bacana de vocês. O que é que vocês aqui, não vou fazer um jabá, mas eu queria que você falasse e aonde essas pessoas te encontram, porque isso agregaria muito no lock-in. Sabe o que é lock-in no nosso negócio, né? O cara manter dentro do nosso. Ele continuar junto conosco, porque se ele usa a ferramenta na totalidade, ajuda mesmo ele crescer, ser mais eficiente e aumentar a produtividade dele no negócio dele. Então, se você fosse falar um pouquinho do Small aí, porque eu acho que Ah, ajuda muito a pequenas e médias construtoras que estão nos acompanhando. a DNA vai fazer 16 anos de vida, mas nos últimos 7 anos a gente abriu uma operação DNA de vendas fora small, porque antes a gente só atendia clientes corp, só grandes incorporadoras, DG, Tecnisa, e a gente começou a atender incorporadoras que tem um, dois vendedores, que os donos são vendedores, só que a gente não podia atender naquela modalidade. Então nós criamos um tipo de consultoria feito por pessoas altamente especializadas, inteligentes, que trocam ideias com CEOs, com gerentes comerciais, diretores, coordenadores de produto, e que a gente faz os processos, os playbooks, ajuda as empresas a esclarecerem alguns conceitos que não estão bem definidos dentro da empresa, e a gente ajuda nessa definição, constrói os playbooks e implementa isso dentro de uma ferramenta, porque a transformação digital não é só a adoção a adoção da ferramenta, mas a adoção da ferramenta não é comprar uma ferramenta, é usar da melhor maneira para obter resultado no menor tempo possível, né? E que isso vai ajudar na educação das outras pessoas que trabalham na empresa e assim sucessivamente. Fiquem à vontade, eu estou no LinkedIn como Lúcia Haracemiv. O site da nossa empresa é dnadevendas.com.br. É um prazer, se quiserem dar um toque lá, um ping, peça um contato de um de nós e a gente vai entrar em contato e vai conversar com vocês. É um prazer sempre. Se quiserem indicar a gente também para outros amigos, quiserem bater papo, estamos aqui dia e noite trabalhando. Vendas é nosso esporte favorito. Bom, e para ir já para o final, né? Depois que você falou isso, Lúcio, o que é que você espera para os próximos dias, anos aí, de vendas e principalmente focado para o mercado imobiliário? Eu sou uma investidora do mercado imobiliário. Eu adoro imóveis. Grande investidora, diga aí. Não, eu não sou uma grande ainda investidora, mas eu sou uma investidora, sei lá, acho que eu tenho 8 imóveis, eu sou uma pequena investidora, mas assim, eu quero investir mais, tá, Fábio? E assim, e tenho investido ano após ano, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, porque eu acredito que, assim, dizia um grande empresário brasileiro, ele dizia assim, o sucesso deixa rastro. O sucesso não acontece por acaso, ele deixa rastro.
olha o perfil de pessoas que tem, não é pessoas que fazem espuma, não é pessoa que fica gritando, não é pessoa que fica mostrando a Ferrari, mas depois não tem o que sustenta a Ferrari, de pessoas que têm grandes patrimônios, elas têm imóveis. Então, eu acredito que o mercado imobiliário, ele passa ciclos que ele não rentabiliza tanto, daqui a pouco ele dá um boom, daqui a pouco ele estabiliza, daqui a pouco ele dá um boom, e eu acho que o Brasil está subprecificado agora. Então, eu acho que é um bom momento de comprar imóveis. Acho que o mercado imobiliário vai valorizar. Assim que a taxa de juros começar a cair, ela vai cair, o mercado vai subir. Então, quem puder comprar antes, né? Obviamente vai comprar num preço melhor. As incorporadoras não conseguiram repassar todos os aumentos que elas tiveram da pandemia, de aço, de tudo. Se elas repassassem, elas ficariam fora de preço. Então, acho que é um momento oportuno para comprar imóveis. Sempre é um momento quando você acha bons negócios, né? Mas além dos bons negócios que independem de época, tem momentos que o mercado é De mais pico. propício a ganho de valor. E eu acredito que a gente está num momento bom de ganho de valor em muitas capitais, em muitas cidades no Brasil. E aí você vê, Lúcia, pegando suas palavras, a pandemia já demonstrou o quanto o imóvel é valorizado e quanto ele valorizou. Você pega a área de loteamento, né? Então, qualquer investimento que você tivesse, loteamento, tem casos que dobrou, né? Triplicou. Mas mesmo assim, ainda não foi reposta a questão do valor metro, né? O valor de compensação. Então, se o mercado é um mercado forte, pujante, então, tanto para o incorporador, como empresa de tecnologia, como empresa de consultoria, tem muita coisa para acontecer. Fora o déficit habitacional, são mais de 6 milhões aí de falta de moradia nesse país. Então, a gente tem realmente um mercado pujante, mas para isso a gente precisa de quê? Tecnologia para ajudar a ser mais Sim. eficiente. Nossa representação do PIB sai de 7, 10, 12. Você pega o mundo, o PIB é a representação de 15 a 20%. Né? A gente só tem 7% do nosso PIB através da construção civil. Então, o quanto nós temos para crescer, eu acho que tecnologia, produtividade são importantes nisso tudo. Bom, E tem Lúcia, espaço, viu? E tem bastante espaço ainda. demais, demais, demais. E aí eu vou falar agora, se eu quiser perguntar, a gente passava o dia, falar de inteligência artificial. O que é que imagine, o que é que isso não vai mudar nosso dia a dia, concorda? Totalmente. Assim, dentro dos sistemas já está mudando, mas assim, se a gente fazia uma gestão daqueles dados e olhava com o nosso próprio olhar analítico e descobria coisas, imagine uma máquina com uma inteligência que tem a capacidade de fazer de diversas formas construtivas, não só relacional, mas de construção de inteligência, o quanto que mostra para a gente que tem para fazer e pontos em mídia, em vendas, em várias frentes, né? Vocês estão incorporando no CV, né? Já vamos vir É, com tá, né? várias coisas novas. É. Não, a gente tem que ficar Parabéns, achei conectado, massa. né? Não pode parar Hum, nunca. Bom, muito bom. Lúcio, olha, eu quero agradecer assim, imensamente sua presença aqui, dizer que o CV é grande parceiro seu, né? A gente pega você como um grande exemplo e o que precisar pode contar junto conosco aqui. Show? Estamos juntos, a recíproca é verdadeira, viu? Acabamos mais um CV na Prática Podcast, como sempre, todas as terças-feiras, 18 h 18. Fique conectado, porque trazemos pessoas de referência, pessoas que conhecem do mercado imobiliário, para nunca esquecermos da importância que nós temos nesse tão pujante indústria da construção civil. Lembre, quem que você quiser ficar conectado, entre aqui no YouTube, aqui no sininho, no nosso podcast, Spotify, entre várias outras redes sociais, como também no nosso site, cvcrm.com.br. Hoje batemos um papo com Lúcia e até a próxima terça. Valeu! Obrigado, Lúcia! Beijão!